Boa noite! Mapa dos sonhos, a rota para sair da estagnação. Vamos de live, venham chegando. Para quem tá chegando agora, eu te convido, pega uma aguinha, papel, caneta, seja para fazer anotações da live ou se você quiser exercitar o mapa aqui durante o nosso conteúdo. Sejam muito bem-vindos. Nessa noite a gente vai falar de mapa dos sonhos, a rota para sair da estagnação. Entendendo, vai me contando o que você tá buscando aqui nessa live, hein? Você quer aprender a fazer um mapa? Você quer engajar nos seus sonhos? Você quer se conhecer mais? Me conta. Mais do que ensinar a fazer o mapa nessa noite, eu vou te dar ferramentas para que você identifique quais são os seus sonhos, se eles cabem em você e como que você pode usar essa ferramenta poderosa a seu favor. Porque senão é só uma ferramenta. Enquanto o pessoal vai chegando, eu emprestei uma coisa da maleta de ferramentas do meu digníssimo. Eu vou mostrar pra vocês. Alguém sabe o que é isso aqui? Venham entrando, quem souber me manda. Eu não sabia, descobri muito recentemente. Porque uma ferramenta é só uma ferramenta, né? Se a gente não sabe pra que ela serve, ela simplesmente é um peso na nossa mão e não serve pra nada. Eu aposto que tem muita gente aqui que tá cheia de ferramentas, coisas que a gente vem carregando ao longo da vida, que viram um peso nas nossas costas, nas nossas bolsas, nas nossas mãos. Vamos lá, alguém arrisca o que é isso aqui? Falando de ferramentas, deixa eu mostrar pra vocês, deixa eu ligar, que eu aprendi há pouco tempo. Vamos ver se eu consigo demonstrar aqui. Vamos ver. Vocês estão vendo isso daqui? Eu não sei, talvez para muitos de vocês, como para mim, isso aqui não significava nada, era só uma ferramenta tomando espaço na nossa mala de ferramentas. Mas eu descobri muito recentemente que isso daqui, além de evitar acidentes, isso daqui pode salvar vidas. Porque isso daqui é um detector de tensão de energia elétrica. Então, eu trouxe esse exemplo aqui para vocês entenderem que uma ferramenta é só uma ferramenta se a gente não sabe para que ela serve, mas quando a gente sabe e a gente utiliza a nosso favor, talvez a gente pode estar salvando vidas, evitando acidentes e fomentando os nossos sonhos. Então, nessa live hoje a gente vai falar de mapa dos sonhos, mas esse é só um pretexto, porque o que fomenta o mapa dos sonhos, o que faz o mapa dos sonhos ter significado é o como a gente faz, como a gente utiliza. Aqui nessa live a gente vai falar hoje de intenção, que é o começo de tudo, seja o que quer que você faça na sua vida, você vai ver que isso é uma chave para além do mapa dos sonhos que vai te ajudar na sua vida. Mas por quê? Quando? Como a gente faz o mapa dos sonhos? Como que ele está a serviço da nossa vida? E quem ficar até o final, eu vou entregar aqui a cereja do bolo, porque tem um e se aí, né? O que a gente faz quando os nossos sonhos não se realizam? Como que a gente concebe, né, isso dentro da gente? Então, nessa noite aqui, quem conhece meu perfil de live, assim, ó, é pra gente matar essa live em 30 minutos, 40 minutos no máximo. É conteúdo de ponta a ponta. Vou seguir aqui o meu roteiro pra não tomar o seu tempo. Não quero que você perca a parte da sua noite, mas sim que isso aqui te enriqueça. Então, presta atenção. Vai ter conteúdo bom. Aguinha, papel e caneta. E vamos lá, hein? Pra quem entrou agora, a gente vai falar de como, porque e quando usar o mapa dos sonhos e o que fazer quando as coisas não se realizam, tá? Eu preparei esse conteúdo do meu coração pro seu, então eu espero de coração que o que eu fale aqui te desperte desse sono da estagnação. Eu sei que a gente tá lidando com muita coisa, muita informação e tem hora que parece que a gente não consegue mais, né? E fica difícil se movimentar. Então, você que tá aqui, se você sentir, aproveita, compartilha com alguém, sabe, gente? Às vezes a gente só precisa de uma palavra, de um estímulo, de um insight que tira a gente desse lugar de paralisação, onde as coisas não estão boas. Então, se você sentir, divide com alguém também, pega o aviãozinho e manda, né? E agora, oficialmente, vamos começar. Boa noite aí pra todo mundo que tá entrando, minhas alunas, minhas clientes, pessoal que me acompanha aqui no canal. Obrigada, gente! Vamos lá, por que eu trouxe primeiramente esse assunto, né? Mapa dos sonhos aqui. Eu trouxe, obviamente, porque é uma ferramenta que eu utilizo, que eu já tive sucesso. Daqui a pouquinho eu vou contar um exemplo que aconteceu comigo. E, como eu disse, pode ser uma ferramenta para você de ajuda.
Eu tenho visto muito no público que interage aqui comigo no canal, com as minhas alunas, com os meus clientes, com as pessoas que eu tenho cruzado no dia a dia, um cansaço profundo, um desejo de desistir, um bloqueio com relação aos movimentos. Quem aqui tá se sentindo assim? Dividam aqui comigo, assim, tem hora que é tanto que a gente não consegue se mexer, né? E não é por menos, e também muitas das vezes não é porque a gente não quer, né? A gente tá vivendo uma geração que a gente tem muitos recursos, seja de informação, de possibilidades, de bens materiais. A gente tá vivendo uma geração que é muito mais estável financeiramente do que as gerações passadas e ainda assim é a geração mais doente de corpo e alma. Então essa conta não fecha, né? A gente vem vivendo essa obesidade mental de hiperestímulo, excesso de comparação. E aí a gente não sabe para onde ir. Vem tanto que a gente não sabe o que faz. E particularmente eu vivi essa fase, né? Eu fiquei assim muito tempo estagnada na minha vida que eu não conseguia mais sonhar. E, inclusive eu tinha raiva de qualquer ferramenta de sucesso, motivação que aparecesse. Há uns anos atrás, eu seria uma hater, inclusive, propriamente desta live. Eu vivia no ritmo do tá ruim, mas tá bom, sabe? Não sei se vocês vivem ou já viveram assim. E ao mesmo tempo, eu assim, dizia não ter tempo pra nada, não me sentia bem com nada, não conseguia sonhar, não conseguia colocar o que eu sabia a serviço de algo. Eu vivia no ritmo do tá ruim, mas tá bom e me enchia de curso, me enchia de informação, palestra e cada vez eu saía mais frustrada, carregada, de novo, porque eu tava com uma ferramenta que eu não sabia para o que servia. E aí eu ia ficando densa, estressada, mal-humorada. Ou seja, a pessoa não para nem para digerir o que tá chegando, porque, nossa, né, que Deus nos livre da gente parar, porque é um crime, né? Então, assim, a gente não para nem para digerir, inclusive não para também para colocar as coisas a serviço ou pra gente agir com relação ao que a gente tem, né? Então, eu, por exemplo, eu me vitimava e eu ficava cada vez mais raivosa. Porque é o que a gente faz, gente, a raiva é o embrulho da dor. Quando a gente tem coisas que a gente não consegue colocar em prática, não consegue colocar a serviço, coisas que às vezes a gente nem tem consciência, a gente vai ficando com muita raiva, a gente vai se inflamando. E isso vai tomando proporções muito ruins na nossa vida, né? Então, eu tô dividindo isso aqui porque eu não sei qual que é a crença de vocês, mas a base da minha insatisfação, eu sempre fico, toda vez que eu vi alguém ensinando uma ferramenta nova, ou falando que tinha que rezar, que tinha que pedir, que tinha que co-criar algo, a minha raiva era, eu pensava assim, Deus, universo, ou seja, qual for a força que atua nesse mundo, por que que eu tenho que pedir, co-criar, realizar, rezar, orar, se eu não tenho tempo, eu não tenho vontade, eu não consigo, eu não quero fazer essas coisas? Se você sabe de tudo o universo, por que que eu vou ter que parar e detalhar as coisas que eu quero? Então, pra mim, esse foi um grande motivador de muitas coisas que eu busquei ao longo da minha vida. Não sei se vocês têm essa dúvida também, mas era isso. Por que que tem que fazer? Por que que tem que detalhar? E não tenho nem tempo, não quero parar. Portanto, essa live aqui, embora a gente vai falar de mapa de sonhos, ela é ancorada na intenção. E a partir daí, de quando entendo a minha intenção, eu consigo ter clareza do porquê, do quando e do como fazer algo. Então é isso que a gente vai falar aqui. Agora oficialmente nós vamos começar e eu vou propor aqui um exercício de visualização, porque eu quero que você me diga, será que seus sonhos cabem em você? Quando a gente fala de mapa de sonhos, tudo bem, pode parecer fácil, mas será que tem sonho aí dentro? Será que o sonho que tem cabe? Né? Muitas vezes a gente não consegue fazer. Então, quem tá aqui comigo, toma um golinho de água, dá uma respiração profunda, ancora o corpo aqui na live, que a gente vai fazer um exercício muito rápido de visualização pra gente sentir até onde a gente é capaz de ir. Porque sem essa base, a gente não consegue chegar na ferramenta propriamente dita. Respirem fundo e vamos lá. Se quiser, pode ficar olhando aqui pra mim. Se você quiser fechar os seus olhos, você pode também. E eu quero que você se imagine, que você sinta no seu corpo muita felicidade. É aquele dia, sabe, que você tá se sentindo em paz, bem, bonita, desinflamada. Finalmente as finanças estão bem,
tá sobrando, você tá confortável. Isso é tão bom, você tá num momento tão bacana da sua vida que você decide dividir e celebrar com as pessoas que são importantes para você. E aí você decide de um jeito bem leve. Você pensa em todos os detalhes. E você logo entende que a melhor opção é um brunch. Para quem não sabe, brunch é aquele café da manhã tardio, assim, que é quase um almoço. Você se preocupa com as pessoas. Quem quiser ir não precisa acordar tão cedo. Quem quiser pode ir embora mais cedo também e aproveitar o seu dia. Você pensa nos detalhes com carinho, sabe? Ninguém precisa se esforçar com nada. Você vai resolver tudo para que as pessoas aproveitem, que elas estejam ali em conexão com você. Você compra a porcelana dos seus sonhos para montar essa mesa. Você separa os melhores guardanapos, todos os utensílios, com muito carinho, com delicadeza. A comunicação visual da mesa, você pensa nas cores, em como as coisas estão preparadas. Você compra flores. E dessa vez, você também está muito mais preocupada com coisas naturais, né? Na sua mesa farta tem sucos, frutas, pães com fermentação natural, queijos. E aí eu te pergunto, como que você se sente com essa mesa posta? Você fica realizada pelo que você está elaborando ali? Ou você fica insegura, tipo, gente, o que vão pensar? Será que eu não exagerei? Como que você se sente quando você olha essa mesa farta? Quando você pensa no investimento que você fez para tudo que tem ali a ser servido nessa mesa? E como que é quando essas pessoas que são importantes para você, elas chegam? O seu servir, ele é reconhecido ou ele é cercado de piadinha? Nossa, para que essa mesa chique? Nossa, eu não tenho nem roupa para sentar nessa mesa. Nossa, quem que tem o prazer de sentar aqui? Como que é para você lidar com esses comentários? Para quem está entrando agora, a gente está fazendo um exercício de visualização de uma mesa farta, onde você convida as pessoas para celebrar um momento incrível da sua vida. Como que é quando você olha para essa mesa, quando as pessoas chegam, como que elas lidam com aquilo? Você acolhe os comentários ou você começa a se justificar? Ah, eu fiz simples, eu comprei as coisas na promoção. Como que é? E aí, quando as pessoas começam a se alimentar, você faz a escolha que é boa para você. Você escolhe um pedaço de fruta, ovos mexidos, e as pessoas ficam, você não vai pegar pão, nenhum doce? E você se constrange ou você fica feliz porque você está sustentando o seu novo estilo de vida? Como que é quando você observa como as pessoas estão lidando com a sua mudança de comportamento? Dentro dessa visualização, nesta mesa farta, com o seu agir, com as pessoas que estão com você, eu quero que você me responda aqui 3 perguntas. Você consegue fazer essa visualização? Você consegue conceber essa mesa farta? A minha segunda pergunta é: você consegue conceber que você pode gastar com seus sonhos? Você consegue se imaginar comprando uma porcelana que é a dos seus sonhos só para esse evento que você quer receber as pessoas e dividir um pouco da sua vida? E a minha terceira pergunta aqui é: você suporta a comparação, o julgamento das pessoas que são importantes para você? Você se reprime ou você se alegra com o que está vindo ali das pessoas? Esse é um exercício que pode promover muitas emoções. Pode promover emoções alegres, você pode se ver nesse sonho, imaginar essa realização, mas também pode ser angustiante, porque é importante você pensar nisso e compreender se você se permite sonhar. E acima de tudo, como que você lida com a comparação, com o que você recebe do que vem de fora. Será que você deixa de ter as coisas ou você se sabota com medo do que vão pensar? Será que você se sabota porque a sua família, os seus amigos estão num momento de insucesso e você não? Então, eu tô trazendo esse pensar aqui porque aí sim a gente vai entrar no aspecto da intenção, do porquê e do como fazer esse mapa.
sabe? Pensem nessa mesa farta, como que você tá se sentindo? Quem quiser me manda aqui como você tá se sentindo quando eu faço essa visualização. Você sente leve ou é denso para você? Como que é dividir esse momento de alegria? No conto Alice no País das Maravilhas, tem uma frase super famosa que é: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E eu costumo dizer que qualquer caminho serve bem mais ou menos, né? Porque o peso da frustração é certeiro, gente. Quando a gente se perde no labirinto da vida, isso custa porções da nossa alma. A gente perde essência, a gente perde tempo de vida, a gente perde sonho, a gente fica cansada, a gente fica com medo e às vezes a gente até desiste. Eu costumo brincar que se for para se perder, até para se perder, que seja com dignidade, né? Que seja num processo de consciência. A gente decidiu passar por aquilo. Porque ainda que a gente escolha não fazer nada e dar as caras de qualquer jeito, achando que qualquer caminho serve, isso já é uma decisão, já é uma escolha. Então, que a gente faça as coisas com consciência. É por isso que é tão importante a gente ter a visão do que é suficiente para nós. Eu só consigo sonhar a partir do lugar de onde eu sei do que é suficiente para mim. A Bel também, a Bel das minhas. Fica brava, né, Bel? Eu todinha. Então, gente, é isso, assim. Eu quero que vocês pensem nesse exercício da mesa farta e você me diga aqui. Quando você pensa nessa mesa, se você for separar o que é suficiente do que é abundante, o que é suficiente para você? É tomar uma xícara em pé? No balcão? Será que tem balcão? O que é suficiente para você quando você pensa numa mesa farta? Aí eu te pergunto, o que é abundante nessa mesa? Onde que tá a abundância? A abundância tá na mesa, no ambiente, na limpeza, na cadeira que você senta, essa cadeira é confortável, na porcelana, no tipo do café, na qualidade desse café. Será que para você a abundância, quem preparou e quem serviu o café para você? Aqui é o começo de tudo da nossa intenção. Se a gente não conseguir separar na nossa cabeça o que é suficiente, a gente não enxerga a abundância. E aí o sonho não cabe dentro da gente. Vocês percebem a importância da gente fazer essa mentalização e compreender isso? Então, esse é o lugar, né? Perceber o como é muito mais importante do que o que. Hoje a gente tá vivendo uma era, eu tenho certeza que alguém aqui, se não passou por isso, conhece alguém que já passou. Tem gente que vive em extrema solidão. Porque, imagina, muitos bens, até chega nesses bens, mas ninguém pensa em como vai estar quando chegar nesse lugar. Eu mesma cometi esse erro, assim, eu brinco que eu tinha uma ilusão dos 25 anos, eu tinha alguns planos até meus 25 anos. Eu queria morar sozinha, eu queria ter carro, eu queria fazer um monte de coisa. Eu queria estar bem no trabalho. Eu cheguei assim nessa fase, só que eu cheguei acabada, porque eu não pensei no como. Eu cheguei assim, quase sem dente, ferida, machucada e completamente solitária, porque eu não pensei no como. Quem aqui já passou por isso? A gente quer tanto uma coisa, a gente foca e a gente chega do jeito que tem pra chegar. E a nossa essência fica pra trás. Então, por exemplo, você que quer cocriar aqui, você quer o carro dos seus sonhos. Eu te pergunto, quando você estiver nesse carro, quem que você quer que ande do seu lado? Como você quer que essa pessoa te olhe, né? Talvez para você o suficiente seja ter a capacidade de conseguir andar com as suas próprias pernas. Para você, talvez a abundância seja esse carro dos seus sonhos. Mas mais do que isso, eu pergunto novamente, como que você quer estar dentro desse carro? Com que sensação? Quem que você quer ter a possibilidade de convidar para se juntar a você? Então, gente, lembrem disso. Se você quiser desistir dessa live agora, você pode sair, mas pense nisso. O como é muito mais... Eu falo de intenção, tá? Aqui eu quero dar uma chave para quem acredita em Deus. Eu senti muito de trazer essa vertente aqui. Eu sei que tem muitas pessoas aqui, muitos cristãos, muitas pessoas que acreditam em Deus, e eu quero que você reflita comigo. Se não cai uma folha sequer sem a permissão de Deus, se Deus já sabe de tudo, por que a gente precisa orar? Alguém aqui que sabe me dizer por que
teoricamente, né, quem segue essa linha de pensar, quem tem esse tipo de crença, por que tem que rezar, orar? Porque, gente, é através da oração que um cristão tem a capacidade de se conhecer e se abrir para perceber a graça de Deus, quando ela se manifesta ou quando ela não se manifesta. A oração é um dos caminhos que nos leva a conhecer os nossos desejos, as nossas faltas e até as nossas próprias corrupções. Você se conhece através da oração, na coragem de verbalizar e materializar as coisas, né? Como você lida quando as coisas se realizam ou quando elas não se realizam, diz muito também sobre você. Como você age quando as coisas que você orou, que você pediu, que você cocriou não acontecem? Você fica que nem uma criança mimada, brava, dando show, batendo o pé? Ou você consegue conceber que talvez só seja uma parte da jornada, que talvez é um não que antecede um grande sim, né? Isso faz parte. Então, para quem tem essa dúvida de, gente, por que eu tenho que rezar, por que eu tenho que pedir? No fim das contas, é para que você se conheça. Porque é através disso que você consegue perceber o que cabe em você e o que você é capaz de conceber quando as coisas acontecem. Então, senti de trazer esse insight aqui para quem tá nessa linha, nessa relação com Deus, porque se Ele sabe de tudo, você que precisa se conhecer. A partir daí, você vai perceber as coisas se manifestarem. Voltando para o mapa. Para que eu faço o mapa dos sonhos? Para que você se conheça, para que seus sonhos cabam em você e para que você perceba o que te falta, o que te basta e o que te transborda. A maioria das vezes a gente não sabe. Quando eu for falar aqui do mapa, vocês vão perceber às vezes como é difícil deixar o sonho caber. Pega papel e caneta, quem quiser fazer agora, senão depois também me pergunta lá na caixinha de perguntas, eu posto depois alguns modelos. Mas quando que faz um mapa, então? Então vamos lá, falamos de intenção, tenho reconhecimento do que eu quero, de como eu pretendo fazer as coisas, para a partir daí definir o porquê, quando e como. Mas quando que eu faço o mapa dos sonhos? Quando você achar que você tem que fazer, quando você sentir, gente, não é nada engessado aqui. Aqui a grande sacada é para você se perceber, para que a partir disso você consiga dar direcionamento nas coisas que você quer. Mas eu gosto de trazer esse tema no final do ano, porque o final do ano vem com esse movimento, né? Essa época de reflexão, de balanceamento das coisas que a gente desejou, do que a gente conquistou. Então faz quando você sentir, mas se você estiver nesse momento agora, aproveita essa vibe e vai sem peso, sem comparação, tá? Uma pergunta que pode ancorar o início de como você vai detalhar os seus sonhos é se perguntar: como pode melhorar? Meu trabalho, como pode melhorar? Qual é o sonho? Meu relacionamento, como pode melhorar? E aí aqui você tem que esquecer as variáveis. Você tem que se permitir sonhar sem pensar como que vai se realizar. Gente, sonhar é de graça. Se você não conseguir libertar o pensamento, você vai ficar estagnado. Por exemplo, eu lembro quando a primeira vez que eu fui fazer o meu mapa dos sonhos, eu queria ser promovida no trabalho. Eu lembro que na hora eu fiquei assim, falei, puta, mas o ciclo de promoção da empresa é só, sei lá, em agosto. Mas eu quero ser promovida até fevereiro. E aí eu falei, não, gente, isso é de graça, eu quero ser promovida até fevereiro. E aí eu coloquei lá no meu mapa e chumbei o negócio. Então, assim, não permita que as variáveis te impeçam de sonhar. Sonha livre, sonha grande, deixa vir o como você gostaria que fosse, como poderia melhorar o que você quer. Eu vou dar 2 exemplos aqui. Eu vou dar um mais sutil para quem não sabe muito bem por onde começar, e eu vou dar um outro exemplo aqui que é um pouco mais elaborado. Se vocês quiserem, podem ir mandando as perguntas, assim, até o final da live eu vou responder. Quando eu estiver no encerramento da live, a gente vai para a caixinha de perguntas, tá? O primeiro exemplo, então, para quem for começar, gente, pega uma folha. Eu gosto da sulfite porque eu acho que a sulfite permite brincar com o lúdico, fazer setinha, desenhar, enfim, brincar com o papel. Se você quiser fazer na folha de caderno, na folha de papel de pão, faz onde você achar que tem que ser. De novo, não ingessa, não deixa sua kit distrair para você não fazer o que você tem que fazer, que é detalhar o seu sonho, que é fazer com que você se conheça. Então, pega uma folha, se quiser com o título, mapa dos sonhos. É importante que você escreva o seu nome e a sua idade ou a sua data de nascimento. Aí, algum ritual? Não, mas é para você ancorar
ancorar na sua cabeça que esse negócio aqui é sobre você e que só cabe a você. Então escreva o seu nome, idade ou data de nascimento, a folha do jeito que você quiser, se quiser fazer em tópico, faz, não tem problema. Tá? Trabalha com o que funciona para você e aí você vai começar o processo. Então, no primeiro exemplo aqui, para quem não sabe muito bem por onde começar, eu já dei 2 perguntas aqui que pode te ajudar. A primeira é, sobre determinado assunto, como pode melhorar? Talvez seja um norte para você começar a sonhar. Agora, se você não tiver a mínima ideia de por onde começar, pensa assim, se você tivesse que resolver algo agora, imediatamente na sua vida, o que seria? No exemplo que eu trouxe aqui, vai ser, por exemplo, a relação com o corpo, tá bom? Então, qual que é o tema lá? Colocou nome, a idade, puxa a setinha e põe relação com o corpo. E aí, a gente vai começar a detalhar com 3 itens super importantes. O que, quando e como. Então, para a relação com o corpo, o que eu quero? Quero me sentir mais disposta. Quando? Até fevereiro de 2025. Como? Prestem atenção no como. Aqui eu não tô falando, quero perder X quilos. Quero respeitar os limites do meu corpo. Com escolhas alimentares saudáveis. Com base no que eu tenho em casa. Quero me alimentar com o que for suficiente. Com consciência. Quero parar quando me sentir saciada. Eu vou fazer as pazes com o meu corpo que me sustentou até aqui. Não vou me comparar com ninguém. Vou dar uma volta no quarteirão todos os dias e vou me desconectar de televisores e celulares 1 hora antes de ir para a cama. Estarei rodeada de pessoas que contribuam com o meu processo. Vejam que o como aqui, ele é muito mais do sentir, de como quero estar enquanto estiver vivendo esse algo. E detalhar o como que a gente vai estar ali, com quais variáveis, como que a gente se sente seguro nesse ambiente de conquista do nosso sonho. Posso ir para o segundo exemplo? Vocês têm alguma dúvida aqui? Vou para o segundo exemplo, tá? Vamos supor agora que você quer uma promoção no trabalho. De novo, não deixe o seu pensamento se distanciar. Você, mas agora não é época de promoção. Mas para ser promovido, o fulano tem que sair. Esquece as variáveis. Sonhe com o que é seu, independente de quem tá lá, de como está. Vou dar um exemplo. Então, o que eu quero, né? O tema é trabalho, o que eu quero? Quero ser promovido. Quando? Na primeira semana de dezembro. Nossa, tá perto, né? Gente, sonha de graça. Sonha do jeito que você quer. Você passar a madrugada fazendo negócio, talvez você seja surpreendido amanhã. O como. Prestem atenção nesse caso da promoção, o como a gente vai detalhar aqui. O aumento vai ser de X%. Terei uma equipe sênior, estruturada, onde nos relacionaremos com conexão, clareza, agilidade. Minha autoridade será respeitada e reconhecida. Nossas tarefas serão cumpridas em horário comercial e teremos qualidade de vida, respeitaremos a nossa família e os momentos de lazer. Percebe? Às vezes a gente só quer um aumento, né? A gente trabalha que nem um condenado, não consegue nem ver a cor do dinheiro e não consegue nem usufruir da vida. Aqui nesse exemplo eu tô falando quanto que eu quero de aumento, como eu quero me relacionar com a minha equipe, como eu quero me sentir neste lugar, como eu quero trabalhar o suficiente dentro desse horário comercial, não quero ficar me desgastando depois, quero qualidade de vida, quero respeitar a minha família e a das pessoas que trabalham comigo. Vejam que o como faz toda a diferença aqui. Às vezes a gente só quer um algo, a gente não pensa no como e é o que eu falei, a gente chega acabado e a gente não sustenta nem o que a gente sonhou. Isso tem acontecido com muita gente. E foi o que aconteceu comigo, porque foi um pedido parecido com esse que me fez acreditar no mapa dos sonhos. Teve uma época que eu não conseguia sonhar com nada. E aí, nesse meu ódio de ficar vendo essas ferramentas que pipocavam na internet, eu vi alguém falar do mapa dos sonhos. Eu falei, eu vou fazer essa palhaçada. E na época eu queria ser promovida. Eu coloquei lá tudo, assim, muito parecido com esse exemplo. Salário, quando eu queria que acontecesse, como que ia ser. E pra minha surpresa, aconteceu. Exatamente o que eu tinha escrito. E eu tinha até esquecido. E depois que aconteceu, eu falei, gente, eu tinha escrito isso naquele tal daquele mapa.
Peguei o papel, bati, ó, meu esposo tá aqui, ele vai lembrar que eu mostrei pra ele, falei, gente, aconteceu o que eu escrevi. E aí, olha que loucura, quando essa promoção saiu, eu percebi, inclusive, que não era nada daquilo que eu queria pra minha vida. E que bom que aquilo aconteceu, porque eu mudei minha rota de vida e eu estou aqui a serviço do pensar sistêmico e das constelações. Então, você pode fazer isso para qualquer área da sua vida. Não é que as coisas acontecem de um jeito mágico, mas quando você intenciona, quando você ancora o que você quer, inconscientemente você já começa a promover esse movimento de alguma forma dentro de você. E acima de tudo, você se conhece. E aí eu vou te perguntar, será que você está sendo contribuição para a vida que você quer? Será que você está preocupado com como você vai chegar lá? Se alguém tiver com dúvida aqui de intenção ou desses exemplos, pode me mandar, tá? Vou seguindo, hein? Vocês não me param que eu tô aqui a milhão. E aí, passando a rota aí do mapa dos sonhos, no ano passado, quando eu divulguei os materiais que a gente tava falando de como fazer o mapa, eu não ensinei nesse nível de detalhe que eu tô ensinando aqui na live. Também me perguntaram assim, Jaque, o que eu faço quando este algo não acontece, né? Quando as coisas não se realizam. Às vezes, gente, não é bem que não acontece o que a gente pede. Às vezes é só uma parte da jornada. Eu quero que vocês pensem aí na sua história de vida. Quantos nãos você achou que eram definitivos e depois tudo se encaixou? Às vezes a gente recebe um não que a gente acha que é o fim da nossa vida e é só o começo de uma grande oportunidade. E eu estou trazendo isso aqui porque, às vezes, para que a vida se manifeste, a gente precisa desse não. Por exemplo, será que você está disposto ou disposta a perder seu emprego para ter o emprego dos seus sonhos? Será que a gente segura esse ego gigante? Será que você suporta pedir demissão para correr atrás do que você quer? Você consegue sair desse relacionamento falido, morto, que vem se arrastando há anos, suportar um tempo de rejeição, de solidão, de julgamento para você se abrir para o relacionamento que você quer? Então, muitas vezes, não é que não acontece o que a gente pede, a gente não consegue se dobrar para o processo para que as coisas se direcionem e aconteçam na nossa vida. E acima de todas as coisas, às vezes o não é o maior presente que a gente pode conceber. Quando a gente fala de pensar sistêmico, a gente fala de que tudo pertence e tudo tem um lugar. Às vezes a gente fica resistindo ao não, ao que não acontece, e as coisas não passam, os ciclos não caminham, as coisas não se encerram e não vem nada novo. Então eu te convido aqui a pensar, será que realmente não aconteceu o que você quer? Será que você só não está segurando, sustentando, lidar com esse pequeno desvio da jornada ou com esse não que vai antecipar o seu sim? Eu tô falando isso aqui porque sonhar não é fácil não, gente. Ainda mais na era que a gente tá vivendo, essa era doente, essa era farta, mas que vive gastando mais em remédio que com a falta dele, né? As pessoas estão morrendo mais por excesso de remédio do que pela falta dele. É um negócio extremamente pesado. E tem vezes que a gente tá em ambientes que a gente não consegue sonhar. A gente passou coisas que nos bloqueiam, que a gente não consegue ir além. A gente não tá bem com a nossa vida. E eu entendo isso porque, como eu dividi aqui, né, anteriormente aqui na live, eu passei por isso. Às vezes os sonhos não cabem na gente. Por isso que eu começo ensinando, falando para você prestar atenção na sua intenção, no que é suficiente para que você perceba a abundância. Esse é um passo para quem não consegue sonhar. Lida com o que é suficiente para você. Porque às vezes você não percebe, você tá batendo tanta cabeça nesse ambiente pesado de não sei o que eu quero, não consigo pensar, então se recolhe, pensa o que é suficiente para você. Se você tem um papel e uma caneta, talvez esse seja o suficiente. E a partir daí você fica nesse lugar para você conseguir se movimentar. Mas a gente tem um público aqui que sim, consegue sonhar. E que bom, né? Você que acha fácil sonhar, que é maravilhoso, que você consegue estar nesse lugar, mesmo nesse mundo doentio que a gente tá vivendo, eu te pergunto, você tá disposta a pagar o preço desse sonho? Já que sonhar é tão fácil, e o preço? Porque às vezes o preço é assumir o não, que vai anteceder um sim. Difícil, né? Lidar com esta afirmação. Posso seguir? Vamos lá.
Tem uma frase do Bert Hellinger, quem não sabe, o Bert, ele é a pessoa que formalizou as constelações familiares, como elas são conhecidas hoje no mundo, né? E ele tem uma frase que eu gosto bastante, que ele diz que tudo é início e com o fim começa. Eu te trago aqui essa reflexão. Será que você suporta o fim para que a vida e o renascimento se manifeste? Isso faz parte dos ciclos. Às vezes você está apegado, agarrado nesse emprego falido, nesse relacionamento falido, nesse movimento de vida, de estagnação, de sonambulismo. Agarrado nisso, enquanto você estiver, o sim não vai se manifestar. Então pensa bem nesse lugar que você está. Eu quero dividir com vocês um trecho de um devocional que eu gosto muito, que assim, nos dias que eu estava elaborando essa live para vocês, e de novo, aqui não é sobre a ferramenta, o mapa dos sonhos é só um pretexto. A minha intenção aqui era trazer para vocês esse lugar de se perceber, intencionar, reconhecer o suficiente para que você perceba mais. Esse devocional aqui, ele chama O Chamado de Jesus, da autora Sarah. Quem não pegou aí, depois me pergunta que eu mando. E no dia que eu tava fazendo essa live, veio um trecho que mexeu profundamente comigo, eu quero ler aqui para vocês, que diz: muitas pessoas estão tão preocupadas com o futuro que não enxergam as decisões que devem tomar hoje. E sem perceber, acabam fazendo sempre as mesmas escolhas. Assim, o tédio se instala e elas vivem como sonâmbulas, seguindo trilhas gastas pela rotina. Quem tá se sentindo assim aqui? E eu trago para vocês esse despertar, desperta desse sono, dessa estagnação. Para você que tá sem força, eu te convido agora a fazer algo diferente. Pega um papel e uma caneta. Como pode melhorar? Se eu tivesse que resolver um problema hoje, qual seria? E começa, porque esse algo diferente só depende de você. O passado é história, e talvez a sua história seja terrível e te trouxe extremamente cansado até aqui. Mas a única coisa que a gente sabe é que o futuro é uma página em branco. E você pode imaginar, você pode sonhar, você pode fazer muito, mas com a responsabilidade de que o que a gente faz hoje é o que vai levar a gente para a vida que a gente quer. Isso não é sobre o mapa dos sonhos. É sobre se olhar, se conscientizar, se responsabilizar, primeiramente, pelo que cabe em você. Eu espero que esse conteúdo aqui não te deixe na angústia, mas com o olhar no movimento, porque é aí que a vida tá. É quando a gente dá um passinho, o passo que a gente suporta, ainda que esse passo seja o descanso, seja a sombrinha debaixo da árvore. Sabe, gente, a vida pulsa. A vida pulsa, o nosso coração pulsa. Para expandir, a gente retrai. A gente bombeia. E tá tudo bem se você tiver que conceber aqui que talvez você não consegue sonhar, que talvez não tá tudo bem no momento que você tá. Mas tá tudo bem que talvez você se recolha, que você se retraia para dar esse movimento de expansão. Mas que seja com consciência, que o descanso seja com consciência, que o pulsar da vida seja com consciência. Quando me retraio e quando expando. Hoje eu posso descansar. E amanhã eu sigo. Você consegue descansar? Eu sei que é denso, assim, lidar com tudo isso aqui. E se você quiser entender para onde olha a sua alma, talvez a constelação familiar seja uma ferramenta interessante para você, que é onde você consegue ver onde você estagnou, onde está a sua falta de força. Vocês sempre vão me ouvir falar aqui que nem tudo é sistêmico, nem tudo precisa de uma constelação, a constelação não é para todo mundo. Mas as coisas que são sistêmicas, que vêm com a nossa história, com o nosso clã, com tudo que a gente traz, precisa ser olhado dentro do sistema. A gente não atinge a mudança no campo da força da regência do eu. Algo precisa ser visto para que não caia em repetição. Então, às vezes, quando eu coloco aqui o exercício da mesa farta, talvez você não se permita sonhar porque você está em lealdade com alguém que não pode ter as mesmas coisas que você. E talvez é a constelação que vai te mostrar que o preço já foi pago e que agora você pode fazer diferente.
agir de outra forma, se movimentar em outras direções, sair do estreito para o amplo. O futuro tá aí, te esperando. Eu sei que tem hora que é difícil, mas a gente pode se movimentar. Nem que o movimento precise dessa antecipação de descanso. Se você tiver que descansar, descanse. Mas que você não esteja no sonambulismo, porque a vida cobra porções de movimentos. E é só assim que a gente sai do lugar. Espero que esse conteúdo tenha sido rico para vocês. Essa live vai ficar aqui no Instagram salva por 24 horas. Encerrando aqui, eu vou abrir uma caixinha de perguntas, se vocês ficarem com dúvidas, se vocês quiserem algum exemplo, alguma referência, me peçam por lá, tá bom? Foi um prazer dividir isso com vocês. Obrigada a todo mundo aqui que participou, que interagiu. Obrigada pelo seu tempo. Tenha o seu mover, o seu agir e boa noite. Obrigada.